nós íamos passar os filmes. E numa ocasião apareceu uma velhinha imigrante, aventar xadrez com lenço branco amarrado, assim, na cintura com umas moedas. Ela chegou na porta e disse assim, maestra, quanto custa o cine? Então eu disse, não preciso de dinheiro, pode entrar, o cinema é de graça. E ela lá com aquele lenço com as moedas, ela disse assim, mas próprio, mas sim, entro, bebê não se paga niente. E ela se virou assim para mim e disse, ma peccato che sono Dio proprio per restare vecchia, perché adesso che il Brasile è Dio restar bom. Na Escola Nacional de Belas Artes está instalada a exposição do Estado Nacional, cujos mostruários resumem o progresso alcançado pelo país no último quinquênio ao impulso da renovação operada pelo presidente Getúlio Vargas. A educação pública primária, secundária, superior e profissional tem sido objeto de importantes trabalhos de reforma e organização por parte do governo. Foi estabelecida em bases novas e adequadas ao nosso progresso. Senhor Roquete Pinto, brasileiro que, dando à sua vida um sentido de sabedoria e beleza, trouxe à educação dos brasileiros dois poderosos e inéditos instrumentos, o rádio e o cinema. As escolas sempre procuraram usar cinema educativo, mas eu sei que nos colégios particulares, tanto o Carmo, quanto o São José, quanto o São Carlos utilizavam o cinema. De vez em quando eles faziam uma sessão cinematográfica. O seminário também fazia isso. Principalmente os colégios que eram de origem religiosa. Além do teatro, todos os fins de semana, o Murialdo apresentava um filme que vinha de Porto Alegre, 16 milímetros, né? Vinha de Porto Alegre e apresentava no sábado à noite para os alunos. E no domingo à noite para o pessoal da vila também. Fui também auxiliar de disciplina no internato do Colégio do Carmo. Responsável pelo cinema escolar, no tempo que o cinema escolar era muito mais importante para os alunos do que os vídeos atuais. Todas as semanas era feita uma sessão cultural para os alunos, cuja programação era feita os trabalhos escolares, especialmente as composições, as redações. São José também nunca tivemos filme durante esse tempo, mas nós fomos várias vezes no cine. No cine, sim. Inclusive, numa ocasião, eu apresentei uma reivindicação, queria um projetor cinematográfico para passar filmes na colônia, porque cinema na colônia já era pouco nos vilarejos, imagina no interior. Então eu comprei um projetor cinematográfico, 16 milímetros, né? E conseguia filmes de curta-metragem, conseguia com instituições em Porto Alegre, e sobre higiene, sobre agricultura e algum filme cômico. E aos domingos eu marcava com antecedência, ia passar lá na Terceira Légua, em Sandergilho, na Conceição. E o cinema mudou muito os hábitos de toda a região. Fim de semana era o grande chamado para o povo da vila, eram os teatros, ou então o cinema Murialdo, onde vinham os filmes e eram exibidos, e a gente tinha a pré-estreia, geralmente era exibida para os alunos internos. Sabe qual era o aviso que tinha filme? O aviso que tinha filme era um foguete. Se estourava um foguete aí pelas 7, 7h30, sinal que tinha filme. Cinema. Nós tivemos uma sala de cinema durante, eu não consegui guardar, mas creio mais de 10 anos que teve aqui.
Nós, por exemplo, que éramos seminaristas de Fazenda Souza, que dá 8 quilômetros ou 10 até, né? A gente vinha a pé de lá para domingo de tarde assistir o matinê daquelas épocas, era chamado matinê, né? E a igreja via a importância do cinema e utilizava o cinema para catequismo, inclusive cortando os filmes pela metade, né? As cenas mais pesadas eles cortavam fora. O cinema quem apresentava era o irmão religioso, só que ele censurava as cenas. Inclusive, um outro pormenor, o filme chegava na quinta-feira de noite. Sexta-feira à noite, ele pegava o filme, ia lá no estúdio dele direitinho, passava todo o filme. Se tinha alguma cena meia assim, mas nem que nem hoje, mas bem assim, de levezinho e tal, ele cortava o filme. Cortava o filme. E depois, na segunda-feira, então, ele me convidava para ir ajudar a remendar o filme. Então, quem passava esse cinema ali era o Padre Eugênio. Ele que tinha a máquina, ele comandava, né? Então, várias cenas assim, o pessoal começava a bater os pés, né? Porque as cenas mais ruins, ele passava uma fita. Então a máquina velha começava a pular. Aí o pessoal percebia que tinha sido cortado um pedaço da fita, né? Então, de vez em quando, que ia passar o filme, eu cortava algumas coisinhas que sobrava e mostrava para os alunos olhando lá. Olhando assim contra o sol para ver se enxergava alguma coisa. Inclusive, é interessante o nosso Murialdo, porque durante a semana todo aluno é fiscalizado, quem se comportava bem, quem fazia os temas, quem estudava, quem não estudava. O aluno que não tinha nota boa, porque eles iam três notas, nota de conduta, aplicação e civilidade. A semana era fiscalizado e no sábado de manhã eram lidas essas notas. Pelo comportamento, isso os normalistas. A nota mínima era 80, a máxima era 100. O aluno que tivesse 80 para menos, ele ficava sem assistir o cinema como castigo, como repreensão. O aluno que não tirava nota boa no comportamento ficava sem a mesada e sem o cinema. E os alunos que tinham nota baixa, eles tinham como castigo de não frequentar o filme, não participar, ficavam na sala de aula estudando. Era uma maneira de fazer com que o aluno se comportasse bem, né? Sim. E tinha bastante alunos. Ficou alguma vez sem assistir? Várias vezes. Eles escolhiam os filmes assim mais que podia participar todo mundo, né? Crianças de idades assim até mais velhos e os mais novos também participavam. Né? Mais filmes históricos, filmes brasileiros também passavam, mas não eram filmes assim educativos ou mais de lazer. Alguns filmes que ajudaram a gente a pensar, etc. Sobretudo esse que eu falei de Jesus Cristo, aquele. Quer dizer que a igreja foi uma grande incentivadora. Eu, por exemplo, devo muito ao sucesso do meu trabalho como professora no interior, a cooperação que eu sempre tive dos sacerdotes. Então, eles traziam de lá lugar naturalmente mais adiantado, né? Orientação, como é que a gente devia proceder. Eu sempre me aconselhava muito com as irmãs, com os padres. Eu dou assim um valor imenso ao que a igreja fez em matéria de educação. E aqui também a gente via, volta e meia, via algum filme. E eram os padres paulinos, que são da comunicação, então eles tinham a máquina, né, de projetar os filmes. Que era, na época, eram os padres paulinos. Os padres paulinos, eles nasceram para a comunicação. E o cinema é uma forma de comunicação. Quando tinha, nós éramos incentivadas a participar, porque os filmes que eles traziam eram sempre filmes muito bons, muito instrutivos, né?
vinha de Caxias, né? Era o padre Isidoro que ia buscar o filme para eles passarem, porque ele era mais entendido na conversa, mais entendido. Agora, que iniciava era o padre, né? Mas que fazia o cinema era o meu marido. Era o Marino e o Reni Cassanego. Mas então o principal era o Marino. Aí depois, então, ele fazia cinema no domingo de tarde. Ou no sábado de noite. E depois, as capelas chamava eles para passar nas capelas. Porque a paróquia tem várias comunidades filiadas, né? Então, na nossa comunidade também, não era muitas vezes que vinha, demorava, porque a gente imaginava, era um domingo à tarde que tinha que ser, porque de manhã o padre estava ocupado. O pessoal, para ir ao cinema, se arrumava. Antes de entrar no cinema, passeava na praça. Depois do filme, então, ia namorar na praça. E tem todo esse outro aspecto de sociabilidade que o cinema permite. O cinema, enquanto recurso pedagógico, ele não precisa mimetizar a exposição dele numa sala de cinema. Então, o ambiente da sala de aula acaba sendo propício. De como alguns temas sensíveis chegam dentro da escola desde então, e isso tem piorado, e como outros temas são um pouco mais tranquilos. A classificação indicativa, ela te traz alguns elementos, mas às vezes ela não é ela que vai permear, né, muito ali o que tu não pode mostrar. O que vale ainda? Vale não abrir mão de debater o que a gente tem convicção que precisa ser debatido, né? O segundo desafio, que eu acho que é muito maior, é justamente o acesso a esses filmes, que parece contraditório, porque existem diversas plataformas online, mas a seleção, a curadoria, saber que filme eu vou passar, isso demanda um tempo que muitas vezes os professores não têm. Então, o tempo todo, para mim, é um esforço de tentar construir em volta do filme um expediente que é de estudo, sim, quando é dentro da escola, mas que é também de fruição. Se for possível, a gente vai conseguir, né, se emocionar. O cinema ele acaba abrindo, né, um leque de possibilidades, de recursos que, se tu tiver um domínio, tu vai poder utilizar em diversos momentos no teu planejamento de aula. E o cinema nos dá uma margem muito grande de possibilidades de abordar qualquer assunto, seja curricular ou não, dentro da escola. Eu me dou conta que é muito surpreendente assim para eles. A gente vai ver um filme na aula e é surpreendente para eles e ainda é para mim, sabe? No coletivo, se todo aquele grupo parou para assistir aquela visão de mundo e falar sobre ela, significa que a forma como cada um deles vê o mundo é tão plausível quanto aquele filme que eles pararam para ver e falar, entende? Mudou toda a comunidade. E assim como o cinema fez ali, aqui em Caxias também mudou muitos hábitos. Então teve uma escola que funcionou muitos anos, então como cinema aqui para a cultura do povo, né? Era muito bom, olha, sempre lotado, o cinema sempre lotadinho. Então aqui para a Vila foi uma das coisas mais interessantes do cinema,
porque era a única diversão da população assim. A minha vontade, os meus desejos, né? Quer dizer que tudo ajudou para que, além do ensino propriamente dito, eu sempre assim me dedicasse também para estender um pouco mais a parte de cultura.